pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre distribuições de probabilidade. Vou me concentrar mais aqui na distribuição normal, né, que ela exerce um papel fundamental aí em muitas áreas da estatística, né? Então vou me concentrar mais na distribuição normal, que é um dos tipos, né, de distribuição de probabilidade. Mas a título de ilustração também vou trazer outros tipos, né, de distribuição. Bom, a probabilidade ela pode ser, eh, né, colocada em forma de gráfico, vamos dizer assim, para a gente visualizar, né, como se distribui aí no nosso conjunto de dados, tanto para dados discretos, né, então a distribuição de probabilidades discretas, quanto para dados contínuos também, né. Então a gente pode ter uma forma gráfica de visualizar, né, como que é a densidade das probabilidades no nosso conjunto de dados, né. Então a gente tem, por exemplo, a distribuição binomial, que tem esse aspecto aqui, né, e ela pode ser descrita, né, essas curvas que relacionam aí a distribuição binomial, através de uma expressão que é essa daqui, né, o F, que depende de 3 variáveis, né, KNP. K é número de sucessos, o sucesso aqui não entendido necessariamente como uma interpretação do que é a variável, do que seria sucesso para aquela variável, mas sim mais no sentido numérico mesmo, né, o sucesso de ter aquela probabilidade. N é o número de tentativas, né, P é a probabilidade de sucesso para cada tentativa. Então é dado por essa expressão, que envolve ali fatorial, né, tem bastante, né, conceitos aí da análise combinatória aqui na distribuição binomial. Então o conceito aqui de tentativa de Bernoulli, de sucesso ou de fracasso, como eu disse, não é uma interpretação do que está sendo pedido no problema exatamente. O sucesso e o fracasso aqui é com relação ao valor numérico, né, da probabilidade. A gente tem também distribuição de Poisson, aqui a gente tem um exemplo, né, desse tipo de distribuição, né, de como que está distribuído ao longo dos dados, então as probabilidades, né, ele K representa aqui, no caso, o número de piscinas, aqui é um problema específico, enfim, né. E a gente tem aqui a distribuição de Poisson, né, que é dada, né, em termos de fórmula, né, se a gente quiser uma curva, então, que represente, né, esse ou outro conjunto de dados que tem esse formato, né, então ela é dada por essa expressão, né, então o F, a função de densidade de probabilidade aqui, vai depender de duas variáveis, K e lambda, né, K é o número de ocorrências e lambda é o número de ocorrências em um determinado tempo, né, e o E, ali da fórmula, é o número de Euler, né, então que é aproximadamente aí 2,72, é uma constante, né, matemática. Então tem esses dois tipos de probabilidade, né, mas eu vou falar mais da distribuição normal aqui, né, ou gaussiana também, porque quem, né, desenvolveu mais aí as fórmulas para distribuição normal foi o Friedrich Gauss, né, matemático. A distribuição normal, né, ela tem esse aspecto simétrico, né, então, e ela tem a seguinte expressão em termos de fórmula, né, é uma f, uma função f que depende de x, que é o valor tomado como referência para a gente testar, né. Por exemplo, qual a probabilidade, né, de um certo conjunto de dados, os valores estarem acima de um valor de referência ou abaixo dele? Então esse x, né, é o valor tomado como referência. Micro, que é a média populacional, né, e sigma, que é o desvio padrão populacional. Então aí, ali na fórmula, o π é aproximadamente 3,14 e o E, né, aproximadamente 2,72. Claro que se a gente puder usar com uma precisão maior, né, melhor para o cálculo, mas a função de probabilidade da distribuição normal, né, é dada por essa expressão. Como que a gente vai usar, então, a expressão normal, né? Uma outra coisa também, né, o micro muitas vezes é chamado de, né, em livros e materiais por aí, como valor esperado, né? Então é o valor esperado, quando a gente está falando de distribuição de probabilidades, né, de densidade de probabilidade, a gente também usa essa denominação, né, para a média populacional, pode ser o valor esperado, tá? Ali a gente tem a média, né, repare que a gente teria a média menos desvio padrão e a média mais desvio padrão, né, que são as áreas, vamos dizer assim, né, né, das principais áreas aí da distribuição, né, da curva gaussiana da distribuição normal, né. Então esses são marcos, assim, né, então tem a média populacional, tem uma região que fica entre a média e esse outro valor, que é a média menos desvio padrão, e a outra região ali que fica da média mais desvio padrão, né. Bom, a distribuição normal, ela usa uma padronização,
né, que é uma mudança de variável, na verdade. A gente tem a nossa variável x, que vai depender dos valores do problema que é dado, né, mas a gente pode, até para fins de análise, né, para analisar qual a probabilidade, calcular, por exemplo, a probabilidade de determinado evento, né, enfim, usar uma outra variável auxiliar que é a z, né? E a mudança de variável é bem simples, né? Conhecendo o valor de referência que é dado no problema, né, que vai ser pedido, olha, né, qual é a probabilidade de estar acima desse valor ou abaixo desse valor, enfim, né, que é o x, né, a gente também precisa conhecer a média populacional e o desvio padrão populacional, né, estimados, né, pelo menos. E aí a gente consegue, então, fazer uma mudança de variável. A gente calcula x menos média populacional dividido pelo desvio padrão, né, e isso vai nos dar uma nova variável que é a z, né. Então, que é uma padronização, e para essa variável z a gente consegue, então, obter a probabilidade em uma tabela, que é a tabela z, né, a tabela de distribuição de probabilidade z, né. Bom, nessa tabela, né, a gente tem aqui os valores, né, de 0 0,1, 0,2 e tal, e a gente vai somar então, né, com os valores que estão ali acima, né, na linha da tabela, para obter, e vai juntar então um com o outro para saber onde que fica então a nossa probabilidade. Vamos dar um exemplo, né, que se ficou, né, um pouco mal entendido, vamos ver o exemplo que aí a gente consegue, né, concretizar então esse procedimento. Vamos lá. Exemplo: suponhamos que os depósitos efetuados em um banco no mês de janeiro sigam uma distribuição normal, com média R$ 10.000 e desvio padrão 1.500. Um depósito é selecionado ao acaso dentre todos os realizados em janeiro. Qual a probabilidade de que o depósito seja menor do que R$ 10.000? Bom, então primeiro vamos mudar a variável x, que é o valor, né? A gente quer saber a probabilidade do valor ser menor do que 10.000. Né? Então vai ser 10.000 menos a média aqui é 10.000 mesmo, né, próprio 10.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.500. Bom, calculando, né, z, então a gente vai ter zero. Então zero é o nosso valor de referência. Então é z igual a zero. Aí a gente vai lá na tabela, né, então zero, né, mais 0,00, para ficar no próprio zero mesmo, então vai ser 0,5, né, ou seja, 50%. Então a probabilidade, né, de que x, né, seja menor ou igual, né, a 10.000, pela fórmula aqui da distribuição normal, né, que a gente viu, é de 50%. Né? Então tem 50% de chance, né, do valor ser menor do que 10.000. Certo, pessoal? Então aqui só um exemplo rápido aqui para ver como que a gente pode usar a distribuição normal, né, e a tabela Z para inferir alguma coisa sobre a probabilidade de os valores estarem acima ou abaixo de algum valor de referência que a gente pretenda saber aí, né, se tá, enfim, né, se o nosso problema tem uma estimativa para isso. Tá bem, pessoal? Era isso, né? Até a próxima.